Então, uma grande cozinha, né, com várias pessoas trabalhando juntas, preparando o jantar. Cada pessoa tem uma tarefa específica, onde uma corta os legumes, outro cozinha a carne, outro prepara a sobremesa. Cada um faz o que sabe fazer de melhor. O resultado? Uma refeição completa. Agora, se você pensar na economia mundial, como essa cozinha, você vai perceber que ela também funciona assim. Cada país tem uma especialidade, um papel específico, né? E todos se ajudam, né, a produzir, produzindo, né, coisas de que todo mundo precisa. E o processo onde cada país participa de uma parte da produção global é o que chamamos de Divisão Internacional do Trabalho, a DIT. E ao longo da história, a forma como essa divisão aconteceu, ela foi se transformando. Então, o que é a divisão internacional do trabalho, né? É como o mundo todo está dividido, né, considerando as suas atividades econômicas, onde que a divisão do mundo por tarefas, cada país tem a sua função. E por causa dessa divisão de tarefas, né, o mundo acaba sendo dividido, né, o que acaba gerando grandes desigualdades econômicas. Aí eu coloquei aqui na nossa ilustração, né, a causa e a consequência. Né? Causa, a divisão de tarefas entre os países. E qual é a consequência disso? Grandes desigualdades econômicas. Vamos dar uma olhada da divisão de trabalho, de como que ela veio se transformando, né, no passar dos anos. Pois bem, vamos falar da primeira fase, né? A primeira divisão internacional do trabalho, conhecido como a Velha DIT ou a DIT colonial, né? Que vai do século XV até o século XVI, mais ou menos, e é um período que foi conhecido como as Grandes Navegações, né? E é nessa época que os países eram divididos em grupos bem distintos. Nós tínhamos as metrópoles, né, que eram as grandes detentoras de capitais, né, produção de manufaturados, grandes embarcações e as tecnologias, né, da época. E aí a gente tinha as colônias, que eram as fornecedoras da mão de obra, né, de matéria-prima, de alimentos, né, dos minérios. E é exatamente nessa fase que existia o Pacto Colonial, né, onde que as colônias só poderiam comercializar com as suas metrópoles. Segunda fase, segunda divisão internacional do trabalho, conhecido como a DIT clássica, que vai do século XVII até o século XIX. E em seguida, né, os termos metrópoles e colônias, como eram conhecidos, eles acabaram ficando defasados, né, e foram substituídos, né, por países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, que era só uma nova forma, né, de dizer quem explorava e quem era explorado, né? Onde que os países desenvolvidos, no caso a Europa, eles eram os países industrializados. E os países subdesenvolvidos, eles continuavam fornecendo, né, matéria-prima, alimentos, mão de obra. Terceira fase, terceira divisão internacional do trabalho, conhecido também como a Nova DIT, que é do século XX, né, a partir do século XX, no século passado, né, quando começa a desconcentração, um fenômeno chamado desconcentração industrial. As indústrias que só existiam nos países desenvolvidos começaram a se deslocar para os países subdesenvolvidos, né, em busca de fatores locacionais. E o que são fatores locacionais? Os fatores locacionais são aqueles atrativos, né, que para produzir mais, com menos custo, lucrar mais. Né? Então, a partir do século XX, os países subdesenvolvidos passaram a ser países industrializados, mas eles continuavam produzindo matérias-primas e alimentos. E aqui a gente consegue ver aqui uns exemplos, né, dos fatores locacionais. Vou dar um zoom aqui.
Ó, isso aqui são apenas alguns, né, de fatores locacionais que as indústrias vão atrás, né, que são leis ambientais e trabalhistas frágeis, mão de obra barata e abundante, incentivos fiscais, amplo mercado consumidor, infraestrutura de transporte, matéria-prima, né, tudo aquilo que um país subdesenvolvido oferece, né, para os países desenvolvidos que eles não têm lá. E dessa forma, os países desenvolvidos eles passam a ser os responsáveis, né, por fornecer aos subdesenvolvidos, né, tecnologia, né, e também eles ficaram responsáveis por fazer investimento nos países subdesenvolvidos. Aqui a gente tem uma charge, né, que cai bastante em concursos e provas, né, mostrando a diferença, né, da cultura dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, onde que cada país, ele, com o seu ponto de vista, ele fala, né, daquilo que é a realidade para ele. Você pode estar se perguntando aqui assim, né? Mas professor, você falou nessa aula sobre 3 fases, né, da divisão internacional do trabalho. E a gente já ouviu falar, já pesquisando na internet, né, dando uma fuçada aí na internet, que tem alguns lugares que falam até 5 fases. Por que a gente fala só de 3? Simples, a resposta é simples. Algumas correntes acadêmicas, elas adotam uma divisão mais ampla, com 5 fases, né? Enquanto outras utilizam um recorte mais sintético, né? Com 3 fases, né? E no nosso caso, sala de aula, né? Nos nossos materiais didáticos, no nosso ensino básico, né? A gente estuda a divisão em 3 fases, que é mais comum, porque facilita a compreensão. Já no meio acadêmico, a análise é mais profunda, e aí sim pode adotar a divisão em 5 fases. Então, para esse momento de prova, Enem, vestibular, carreiras universitárias, concurso públicos, você tem que ficar focado nessas 3 fases que eu te falei e nas suas características, tá? 5 fases você vai ver lá no meio acadêmico. Beleza? Então eu fico por aqui e até a próxima.